Graça e paz, a verdadeira oração, Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orar e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar, o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque o vosso Pai, Ele sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mais uma vez nós encontramos Jesus trazendo um maravilhoso ensino no Sermão do Monte. Aqui ele está nos ensinando mais uma vez, dentro daquela sessão, a autenticidade do cristão. O cristão deve ser autêntico, assim como ele deve ser autêntico em suas esmolas, autêntico em sua ajuda ao próximo, ele também deve ser autêntico na sua oração. O primeiro ensino de Jesus aqui, que nós podemos retirar do texto, é que o cristão, ele deve ter uma vida de oração, ele deve orar sempre. E como podemos deduzir isso? O próprio Jesus, quando ele começa, ele não diz, vocês devem orar, ele diz, quando orardes. Ou seja, já fica implícito que o cristão ele precisa ter um momento de oração, ele precisa ter comunhão com o Pai. Jesus ensinou isso porque Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. E a comunicação com o Pai só é possível por meio da oração. Da mesma forma, Jesus ensinou com a sua própria vida. Jesus ensinou com a sua própria vida. Ele mesmo era um homem que vivia em oração. Os discípulos perceberam isso na vida de Jesus, ele deixava isso muito claro. Em muitas ocasiões ele se retirava e passava longas horas em oração. Então ele ensinou com a sua própria vida também. Ele nos ensinou que devemos orar. Em segundo lugar, a nossa vida de oração deve ser uma oração que deve ser feita de nós para Deus. Devemos orar para Deus e não para os homens. E talvez alguém possa questionar, bom, mas a oração é só para Deus. Sim, mas em muitos momentos nós podemos cometer o erro e a falha por causa do nosso próprio pecado, de não orar para Deus, mas para nós mesmos. Era o caso dos hipócritas, que eles muitas vezes gostavam de orar nos cantos das praças, nas sinagogas, em outros lugares, para serem vistos. O objetivo deles não era orar mesmo, era que as pessoas olhassem para eles e dissessem, olha, que homem de oração, que homem santo. Inclusive, alguns estudiosos dizem que alguns desses religiosos, fariseus, escribas, eles tinham o costume de sair para a oração, e o judeu orava 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à tarde. Alguns deles saíam atrasados. Sim, de propósito, saíam atrasados de casa. E quando eles estavam ali passando pela praça, onde estava todo aquele movimento de comércio, as pessoas vendendo, comprando, tudo muito cheio de pessoas, o que eles faziam? Eles paravam, já está na hora da oração. Então eles levantavam as mãos aos céus e começavam a orar, uma oração toda cheia de pietismo, toda cheia de pompa. Mas para o quê? Para serem vistos, para que as pessoas achassem, nossa, que homem de oração. Nós que somos perseguidos pelos pecados, o pecado nos persegue, nos assedia o tempo inteiro, como diz Martin Lloyd Jones, muitas vezes podemos cair neste mesmo erro. Sim, Jesus disse isso não é apenas a respeito dos hipócritas religiosos, ele disse isso foi para nós. Nós podemos cair nesse erro, quando nós oramos para que as pessoas vejam. O segundo ensino é exatamente esse, que nós temos que orar para Deus e não para os homens. Inclusive quando Jesus disse, e quando orares, veja aqui no versículo 5 ele disse, quando orares, mas no versículo 6 ele disse, e tu, porém, quando orares, ou seja, ele vai para a pessoa, para o individual, ele muda de segunda pessoa do plural para a segunda pessoa do singular, ou seja, é algo entre você e Deus, não é algo entre você e os outros.
Muitas vezes nós oramos e estamos preocupados com o que as pessoas vão ouvir, o que as pessoas vão pensar. E às vezes nós escolhemos corretamente as palavras para que as pessoas não sejam encantadas pela nossa oração. Afinal, nós estamos orando para Deus ou para as pessoas? Muitas vezes cometemos esse erro e queremos que as pessoas vejam que nós somos pessoas de oração. E esse é o nosso grande erro. Mas, em terceiro lugar, Jesus ainda traz um ensino também a respeito de como deve ser essa oração. Essa oração tem que ser uma oração feita pela fé. Uma oração que realmente leva em consideração o fato de que Deus está nos ouvindo. Veja o que ele diz: não sejam como os gentios que usam vãs repetições porque eles acreditam que pelo muito falar serão ouvidos. Orações, elas são muito comuns em todas as religiões, e algumas religiões têm a vida de oração como uma das coisas mais importantes. Só que em alguns lugares, e era comum entre os gentios daquela época, como é comum entre muitos que não são cristãos, orarem. Mas que tipo de oração? Uma oração que não passa repetições de palavras, ladainhas, aquela ladainha que fica lá, falando, repetindo palavras. Ora tantas vezes as mesmas palavras, isso torna o quê? Uma coisa mecânica. Sabe, uma certa vez um pastor citou que um homem religioso ficou algo em torno de vários minutos na televisão dizendo Jesus, 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 Jesus. Qual é o sentido disso? Será que tem algum valor você ficar repetindo Jesus, Jesus, Jesus? Já pensou se o seu filho chegasse em você e dissesse pai, 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 pai? Não tem sentido. Você tem que ter um diálogo com Deus. Vãs repetições não levam a nada, mas muitas religiões não passam de repetições. Acreditam que usando as palavras certas, no momento certos, você vai conseguir assaltar o céu e conseguir tudo aquilo que você quer. Por isso que Jesus disse, não, Deus sabe tudo que vocês necessitam. Talvez você pense, mas se Ele sabe, então por que nós devemos orar? Porque Ele quer ter comunhão. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E Ele disse, antes que lhe o peçais, Ele já sabe de tudo que vocês têm necessidade. Sabe por quê? Porque a oração, ela não muda o coração de Deus. Ela não muda os planos de Deus para a sua vida. A oração, ela transforma você. Você que precisa ser transformado. Porque Deus já sabe o que você necessita. Você ora de acordo com a vontade. E é exatamente isso que Ele vai ensinar na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando oramos, nós estamos tendo comunhão com Deus. Nós buscamos comunhão com Deus. A nossa oração não deve ser uma atitude apenas hipócrita, exterior, para que as pessoas vejam. Tampouco deve ser apenas um amontoado de palavras para que convencer a Deus a fazer o que nós queremos. Não. A oração é um momento de comunhão em que Deus trabalha no meu e no seu coração. Nós é que somos transformados na oração. Amém.